Olá, este é o CIMESP no podcast, o seu canal de conexão com a indústria. Eu sou Cris Sanches e hoje a gente tem mais um bate-papo marcado aqui com um dos nossos diretores e uma antiga associada ao CIMESP, Paulo Estevam Camargo, bem-vindo. Obrigado, Cris. Nosso primeiro vice-presidente da diretoria atual e diretor da Molas Piracicaba. Aliás, Molas Piracicaba associada ao CIMESP há quanto tempo, Paulo? Desde 1995, Cris. Opa, vamos fazer 30 anos já. Exatamente. Vamos fazer festa. Vamos festejar esses 30 anos. Paulo, eu gostaria de bater um papo com você, para começar, sobre a tua empresa, porque afinal de contas o sentido de existir do CIMESP são as suas associadas, uma associada que tem aí quase, né, tá quase 30 anos na entidade, tem uma história muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco como é que você se tornou empresário nessa área, né, de fabricação de molas, que é um nicho muito específico, né? Sim. Veja bem, Cris, nós abrimos a empresa em 1991. Em fevereiro, começamos a estudar e em março a empresa já estava funcionando. Até 1990 eu trabalhava numa empresa multinacional em Campinas. E eu estava me formando, né? Me formei em economia na Unicamp. Estava trabalhando lá. E meu pai, né, que foi o meu grande incentivador, o seu Paulo Silas, que era um representante, né, de uma indústria de molas e vendia molas aqui na região de Piracicaba. Piracicaba, Limeira, Americana, São Carlos, várias cidades da região. E aqui, na época, em 1991, não existia nenhum fabricante de molas aqui. Então, conversa com ele, nós vimos a oportunidade de abrir um negócio aqui e fornecer para as empresas daqui. No começo, as molas, né, e os produtos que a gente fazia era mais focado na área de reposição de peças e autopeças, principalmente ligado ao setor de caminhões, ônibus e também a máquinas agrícolas. Com o tempo, né, a gente começou a fazer as molas, né, depois vieram artefatos de arame, vieram outros tipos de produtos, sempre usando arames, né, arames de alto teor de carbono. E a empresa foi se expandindo. Né? Teve alguns momentos de crise, mas a gente conseguiu superar e foi vendendo, né? Fomos saindo do mercado apenas mercado de reposição e venda, né, de as autopeças, também para o pessoal que fazia manutenção, as oficinas, né, nessa área de caminhões, ônibus, tratores. Também começamos a partir do ramo dos fabricantes e autopeças, né? A gente começou a fornecer produtos para os fabricantes e autopeças. Aliado a isso, a área aqui de Piracicaba é muito rural, né? Rural que eu digo no sentido de tanto de produção, né, de cana-de-açúcar, como também as indústrias. Né? Assim, o forte mercado sul-galponeiro, né? Exatamente. Tanto ligado à área da agricultura, do plantio, como à área industrial também ligada às indústrias sul-galponeiras, né? Que fornece equipamentos para as usinas. Aí também que a gente começou a fornecer para essas empresas aqui. Mais alguns anos à frente, também expandiu o mercado. Entrou em outros segmentos também da área agrícola, com coleitadores, né, fornecendo para os fabricantes de colheitadeiras, com pulverizadores, com plantio, tá certo? E também no ramo de autopeça, sempre ligado às duas coisas, né? E fomos desenvolvendo a empresa. Hoje, além de molas, né, que começou com o nome Molas Piracicaba, que estava aqui, tá certo? A gente fabricava molas, apenas molas, usando no início dos anos 90. Mas hoje, né, a gente tem uma gama de produtos bem grande, né? Além de molas, a gente faz artefatos de arame, faz anéis, trapos, presilhas, né? Então, são vários itens aí que o mercado demanda da gente, né? Então, a empresa expandiu. Nós começamos com 2 funcionários, né? E nesses 33 anos de história aí, hoje temos 28 funcionários. A empresa cresceu, mudamos, né? Tem uma planta industrial lá no Norte, né? Uma área de 2.750 metros de área. Aliás, uma belíssima fábrica. Eu tive o prazer de participar da inauguração, muito bacana mesmo. Muito obrigado. Muito bacana. Nós estamos lá já há 2 anos e meio, né? Começamos a mudar. A empresa começou ali na Vila Cristina, na Avenida Raposo Tavares, né? Na Rua Weston Ketter. Foi crescendo ali, né? Um salão, depois um salão, um outro. E chegou um momento que ficou apertado. A gente teve que sair. E que bom, né? Porque expandir em Piracicaba não é uma tarefa muito simples para a indústria, né, Paulo?
expandir, de aumentar, né, espaço de fábrica. Não tem sido uma tarefa muito fácil, né? Não é. Quando nós abrimos a empresa lá em 91, ali era uma região, né, um pouco mais afastada. Era longe do centro, havia poucas residências, né, pouco comércio. Mas como os anos foram passando, nos anos 90, anos 2000, ali foi desenvolvendo. Inclusive, aí na própria Avenida Raposo Tavares, tem muito comércio, muitas empresas também, as residências foram saindo, foram entrando no comércio. E também ali na parte próxima, a empresa também abriu também um pronto-socorro, escolas. Então, para a gente começou a ficar muito difícil trabalhar ali, por causa das pessoas, né? Porque, no sentido de incômodo, né? Com Sim. barulho, com caminhões, né? Produção, muitas vezes a gente precisava trabalhar até mais tarde, né? Trabalhar de final de semana, o que não é comum, mas muitas vezes precisava. Então, a oportunidade que nós tivemos no Norte para mudar realmente foi uma mudança significativa. Quase uma sorte, né? Tem muito trabalho, muitos sonhos, mas em termos, como a gente ouve muito, né, os industriais falando da dificuldade que é conseguir expandir, enfim, uma série de fatores conjunturais. Falando em conjunturas, você falou, né? A gente criou, o seu pai era desse ramo, né? Como eu acredito que tenha sido um farol para você na abertura do negócio, né? E em 1991, a conjuntura estava favorável para esse tipo de negócio, eu imagino. Você vindo da Unicamp, eu sei que os melhores economistas do país são formados lá, se formaram lá, né? Sim. Lá, alguns dos melhores saíram de lá, estão dando aula lá. Portanto, uma formação acadêmica invejável, sim, né? Isso deve ter te dado, assim, um ferramental importante para entender conjuntura e saber em que momento criar, né, a fábrica. Sim, mas o principal motivo mesmo foi já sobre a liderança do meu pai, no sentido de já saber o mercado, né, de conhecer o mercado, tá certo? E também, no momento, nós tínhamos um sócio, certo? Eu tive um sócio na época. Hoje ele faz parte da empresa, né? Em 93 nós compramos, né? Comprei a parte dele na sociedade. Mas o principal foi estudar o mercado, né, Cris? Viver o momento da região, né? Como a gente começou bem pequeno, então a gente tinha que conhecer o mercado, né? Para você abrir um negócio, tem que ver que produto que você vai fazer e para quem que você vai vender. Como que você vai fabricar, de quem que você vai comprar, quem são os fornecedores, a equipe que você vai montar. Então isso tem que ter um planejamento. Isso começou a ser feito no final meio de 90, né? Eu já estava na empresa, tinha proposta para ficar, mas aí foi a conversa, né? Foi conversando com o meu sócio, com o meu pai também, a ideia foi maturando, eu saí e a gente abriu a empresa. Mas além de estudar conjuntura, o principal, né, para você decidir abrir um negócio, é você tem que fazer um estudo de mercado, principalmente para saber o produto que você vai fazer, se vai ter demanda. E ter muito pé no chão, né? Porque vai entender que às vezes não é o momento, não é, né? Também, é isso. E também você conhecer o mercado e você entender o processo, você ter fornecedor, de quem que você vai comprar, a equipe que você vai montar. É um conjunto, né? É um conjunto de coisas que você precisa analisar. E também dinheiro, né? Você precisa ter uma verba. Então você tem que ter uma condição que você tenha um dinheiro para você poder abrir, o capital. Também é importante, né? Se você tiver capital próprio, melhor ainda, né? Com certeza. Tá certo? Daquele momento, o que você enfrentou de desafio, assim, que você se lembra, que foi desafiador para a gestão da fábrica? O principal problema que teve foi uma crise política, né? Do Collor, né? Collor de Mello, aquela crise do Collor. Foi o impeachment, foi em 92, Então, enfrentamos uma crise, né? Em 92, daí as rendas caíram bastante, entendeu? Daí houve uma diferença de pensamento entre eu e meu sócio, né? Tá certo? Ele tinha uma ideia, eu tinha outra, daí a gente chegou num consenso, daí eu comprei a parte dele, estava na empresa, né? Ele fiz algumas parcelas, tive que fazer um empréstimo para fazer, comprei, eu continuei tocando a empresa comigo administrando, né? Tive que contratar mais funcionários, que ele cuidava da produção, eu cuidava da parte administrativa, até hoje não cuido da administrativa, e daí tive que fazer novos investimentos, foi um período um pouco mais, digamos assim, de vacas magras, não fala, teve um período de turbulência. Aí depois foi melhorando, né? Com a eleição, mudou o sistema político, teve um plano real que foi muito bom, no sentido de respirar, né? Estancar a inflação, né, Cris? Aquilo lá segurou a inflação, que era custo, cada dia era um preço,
O negócio estava meio complicado. É uma loucura, Entendeu? né? Daí em 94 em diante deu uma estabilizada, né? Com a EMEA. Foi muito bom, começou com uma EMEA, depois teve um plano. Daí a empresa começou a crescer. Aí foi decolando. Confiança, o tipo de produto, a gente sempre procurando atender o cliente, a gente tem que atender o cliente da melhor maneira possível. Né? Então daí deu uma estabilizada, a gente conseguiu crescer, tá certo? Daí vamos criando o produto e fazendo investimentos necessários, né? Sempre, né? Contratando o pessoal, qualificando, treinando, que é sempre necessário. E você vai fazendo, né? Você vai aumentando a sua empresa de acordo com a demanda que você vai tendo no mercado. E sabendo, né? Fazer o atendimento ao cliente, né? Você fazer também, né? Um pouco de publicidade, você sabe, porque você vender, tudo é um equilíbrio, você formar uma boa equipe, né? Ter fornecedores de fiança. Você está dando o caminho das pedras, eu ia te perguntar justamente isso, né? A empresa que já passou dos 30 anos, passou por turbulências, como você mesmo mencionou, né? Tem uma receitinha de sucesso, porque isso é um sucesso. A Molas Piracicaba é um case de sucesso, né? Você está dando aí a receita, né? Um pouco da receita do que é preciso para sobreviver no mercado, né? Sim. É um mercado que eu acredito que tenha, certamente evoluiu esse tipo de indústria, né? Sim. E ao longo do tempo eu queria saber como é que vocês foram se adaptando a essa evolução, porque muita tecnologia veio, né? Sim. Como é que foi a adaptação da empresa a essa evolução tecnológica? A parte de tecnologia na indústria metalúrgica é constante. Praticamente todo ano aí, cada 2 anos tem novidade. Cada vez mais rápido, né? Exatamente. Cada vez mais Entendeu? rápido. Então, tanto na parte de informática, a gente teve que digitalizar, né? Hoje a empresa é digitalizada, um site, atendimento. Mas no começo era um pouco mais difícil, né, da gente entender. Era muita novidade, tá certo? E também começaram a aparecer novas máquinas, né? No começo, quando a gente abriu, as máquinas para fabricação eram todas máquinas mecânicas, né? As mecânicas, com uma certa velocidade, nem com tanta precisão, mas que produziam, tá certo? Produzia com variedade. Depois vieram as máquinas automáticas, também produzindo com maior velocidade, com melhor qualidade. E, nos últimos anos, entraram também no setor de molas e artefatos da arame, as máquinas CNC, é o que a gente chama, né, de 2 eixos, de 3 eixos, 4 eixos, assim vai. O que significa, né, os eixos CNC? Cada eixo um servomotor. E cada servomotor fazer uma função. Então, em alguns tipos de artefatos de arame, isso é fundamental para você ganhar produtividade, você ganhar maior produção em menor tempo. E você conseguir um custo competitivo, você conseguir fornecer para o cliente. Então, esses investimentos são absolutamente necessários. Uma questão de sobrevivência de mercado. É claro que cada empresário, cada empresa, né, tem o seu momento, né, para você fazer esse investimento. É um investimento alto, você precisa, às vezes, nem sempre é possível recurso próprio, sabe, em relação à compra dessas máquinas. São equipamentos, a maioria importados. Caríssimos. São caros. Então, a gente precisa estudar, ver análises, estudar o mercado e ver bem o momento de dar esse passo. Né? Agora, que tecnologia dentro da produção é necessário, é uma coisa irreversível. Se a pessoa quer a empresa progrida, que a empresa cresça e forneça mais com qualidade para os clientes e também novos clientes, ele tem que fazer investimento. Isso é uma necessidade constante. Com certeza. Segmentos de mercado. Eu estava vendo aqui, eu fiz um roteiro de perguntas. Se vocês fabricam, você falou de outros, mas vamos pensar nas molas, que é a gênese da empresa. Quais são os produtos que a gente... Não sei se o teu componente está em produtos que a gente vê no dia a dia por aí. Onde é que a gente encontraria Molas Piracicaba e nem imagina que está lá? Tem alguma coisa no nosso dia a dia que a gente encontra? Tem sim, tem bastante. Dá um exemplo pra gente. Eu vou dar um exemplo que a gente vê bastante na residência. Por exemplo, prendedores de roupa, plásticos, a gente tem uma mola lá. Tá certo? É uma coisa de plástico. Fechadura de casa. Tem uma mola dentro da fechadura. Vocês fornecem para esse tipo de... Exatamente. Que bacana. Os armários, né? Os armários, portas de armário. Somente os novos aí que tem aquele sistema de diminuir a velocidade que está fechado. São molas também que tem ali. Então a gente fornece nesse segmento ali. Tem exemplo do tecido doméstico, indústria moveleira, exemplos aí que a gente vê no dia a dia.
né? Um outro exemplo também no automóvel, né? Vou dar um exemplo aqui, falar o isso, né? Porque dentro do automóvel vai mais de 50 itens de molas e artefatos de arame. Vocês fornecem para a gente fornece montadoras? Para algum, não, a gente fornece para autopeça que fornece montadoras. Ah, para a autopeça que fornece. Olha que interessante. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, um banco automotivo tem mola, tem artefatos de arame, tá certo? No painel também tem mola, artefato de arame, tá certo? No sistema de refrigeração tem hastes, né, que a gente chama de artefato, mas é uma haste feita com arame de mola, de uma arame ATC. Tá certo? Aí alguns exemplos. Limpador de para-brisa, tem uma mola lá. No farol, na lanterna, tem alguns dispositivos que é usado arame de mola também lá. Eu não imaginava que era um mercado tão amplo. E qual é o segmento que vocês, hoje assim, vocês mais fornecem? Hoje, o que a gente mais fornece é o setor agrícola. Desde a pandemia para cá, Cris, a pandemia, temos uma crise da pandemia para cá, o segmento agrícola nosso aumentou demais. Aumentou bastante, principalmente os fabricantes de máquinas médias, né, pequenas, por exemplo, os pequenos produtores. Sim. E também as grandes máquinas, né, as colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, tudo ligado à área de alimento. Alimento e agronegócio. Esse segmento aumentou bastante. Então, hoje, os nossos principais clientes estão nessa área, na área do agronegócio. São os fabricantes desses implementos que eu acabei de falar, né? Pulverizadores, plantadeiras, né, colheitadeiras, e também os equipamentos menores, né? Roçadeiras, ceifadeiras, ensiladeiras, né? Por exemplo, produtores de leite, né? Produtores de gado que tem assim um rebanho menor também usam esses equipamentos no preparo do alimento do animal. Então o agronegócio hoje está dizendo, a ponta aí como cliente da Molas Piracicaba. Exatamente. E são vários segmentos. Dentro aí dos fabricantes de máquinas agrícolas. E também o segmento de manutenção, né? Esse também tem o pessoal também, distribuidores de peças, que também compra para fazer as manutenção. Então esse segmento também a gente vê, mas o forte mesmo são as montadoras, os fabricantes dos implementos. Muito bom. E também as autopeças ligadas, né? Como eu comentei agora, os fabricantes de autopeças, fabricantes de banco, lanterna, farol, equipamentos, painéis, tudo ligado ao setor automotivo também. Agora existem outros, né, que a gente vê também, né, Cris? Método de mineração, tá certo? Da área de mineração, para a indústria têxtil também tem alguma coisa que a gente fornece, da indústria de alimentos. Tem muita concorrência na sua área? Tem muitos fabricantes na sua área no Brasil? Olha, depende do mercado, Cris, depende do mercado. Por exemplo, o mercado que a gente tem menos concorrência, isso é na área que a gente faz assim, peças de precisão. Vamos citar aqui um exemplo, né? Dois exemplos de clientes que a gente vê desse com peça de precisão, que a gente assim não enfrenta tanta concorrência, que é a Embraer. A gente fornece algumas molas e artefatos específicos, né? Bacana. Os animais da Embraer lá. E também na área da distribuição e geração de energia elétrica, distribuição e geração de energia que a gente vende também para a GE, para a Grid Solution, para a unidade de Minas Gerais dele. Então aí são molas mais de precisão, não tem tanta concorrência. E vocês fazem aqui? Fazemos aqui. Olha que bacana. Somos qualificados, vieram ver a empresa, visitaram toda a parte de qualidade dessas empresas, dessas e outras, né? Estou citando duas aí mais conhecidas, para o pessoal entender do que é. E no mercado que tem mais competição é no mercado do tecido doméstico, né? Por exemplo, os prendedores vai existir muita competição. Aí você tem que ter um volume de produção muito grande e um preço muito competitivo. Então aí a negociação com o fornecedor do aço aí, das encaixes, para a gente conseguir um preço competitivo para entrar nesse mercado. Esse é um exemplo. E tem outros também, né? Tem também o mercado normal, né? Fabricantes, a gente entra em cotação e fecha um pedido aqui. Fecha o pedido, às vezes fecha, às vezes não. Agora, a concorrência existe, né? Sim, e é saudável, né? É bom que tenha também, né? Está aí, o mercado está aí, o pessoal está aí para disputar o mercado. E aí, a decisão final é do cliente, né? Ele vai decidir quem que ele quer comprar. Até olhando para isso, que futuro você enxerga hoje para a empresa, né? Como é que você...
Que oportunidades você vê hoje para Molas Piracicaba a partir, né, tudo acontecendo muito rápido, né, mudanças, o mercado muda, ESG, sustentabilidade, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o empresário tem que dar conta de tudo isso, todas essas informações, processar e transformar o negócio dele numa coisa, mantê-lo lucrativo. Que desafios você vê e oportunidades para Molas Piracicaba a partir dessa conjuntura que a gente vive hoje, olhando aí para uns anos à frente? Certo. Eu vejo hoje, né, o que o empresário tem que ter foco principal, né, é no relacionamento com as pessoas, né, dentro da empresa, ali dentro, com os seus colaboradores, com os seus fornecedores e com os seus clientes. Isso é fundamental. Precisa de máquina de tecnologia? Precisa, mas a gente precisa de gente para operar as máquinas também, né, Cris? Não adianta só falar, vai investir, ver se vai quem vai operar. Então tem que ter qualificação. Você se refere a ter gente qualificada, você se refere à comunicação ou à boa liderança, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acredito que as duas coisas, né? As duas. É a maneira também de você liderar, né? Hoje eu diria que para você fazer uma boa gestão, você tem que ter uma boa equipe e saber lidar. As equipes no sentido de você explicar, falar com calma, paciência, educação, explicando, mostrando, sempre dando um exemplo de como que a empresa gostaria que fizesse, no sentido de ter um bom atendimento do cliente, tá certo? Então a formação de pessoas ali dentro, fundamental, que são as pessoas que vão lidar com os clientes, com os fornecedores e o relacionamento ali da equipe, né? Então, se não tiver um entrosamento com a equipe, fica muito difícil trabalhar, você gerir uma empresa. Então precisa ter respeito mútuo, qualificação, educação, tudo junto ali. E hoje, além você falou, questão de meio ambiente, muito cobrado das indústrias também, uma necessidade de proteção do meio ambiente, também de ajuda social, de governança, tudo isso a gente tem que pensar também no sentido da empresa ser perene, da empresa se perpetuar no tempo, ela continuar viva, e é necessário. Você, não só no sentido, né, que as empresas, principalmente os clientes maiores, as empresas maiores, elas sempre dão assim, o start, elas saem na frente, no sentido de exigir dos fornecedores as mesmas práticas que elas realizam. Certo? Então, eu acho que o que você faz no meio ambiente, o que você faz no social, como está a sua governança. Muitas pegam pela mão um pequeno fornecedor e ajudam e vem comigo. Outras já, né? Não. Elas perguntam. Aqui você não serve. Não, mas exige, né? Exige bastante coisa. Tá certo? Mas aí, eu acho que daí vai da consciência, né, de cada empresário, de cada gestor, de fazer o melhor dentro da empresa dele, né? Tá certo? De fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, para que possam dar o melhor de si, no sentido de trabalho e, digamos assim, de comprometimento, vamos falar, no sentido de pensar, né, que é um conjunto, né? A empresa, o empresário, o funcionário, é um conjunto. Isso tem que trabalhar juntos. Tem que harmonizar. Exatamente, no sentido de né? ser bom para todo mundo, tá certo? Então, todas as pessoas envolvidas, uma empresa vai bem, se os empregados também vão bem, tá certo? Os funcionários estão indo bem, se a equipe está trabalhando bem, isso é importante. Fazendo produto com qualidade, com prazo, com preço, o mercado está aí, e é isso que o mercado busca. Não é fácil conseguir, viu, Cris? É uma questão de trabalho. Todo dia, né? É todo dia na batalha. Analisando, vendo, fazendo. Agora, questão de qualificação, fundamental. Questão de implementar as exigências que o mercado está colocando, fundamental. Eu lembro também que no começo dos anos 8000 tinha a questão da ISO 9001, né? A questão de qualidade. Tá aí hoje está um pouco mais esquecido. Nós implementamos, fizemos, né, mas ajuda muito na gestão, nos índices de qualidade. E o ESG está sendo também mais uma orientação no sentido da gestão. Eu vejo dessa maneira, né? No sentido, a gente tem que ver
E o que se coloca dentro da indústria também, né? Temos exigência ambiental, licença, todas essas coisas, a gente tem que cumprir. A gente não cumprir, a gente não opera, a gente não trabalha. Então a gente tem que fazer. E tem que ter profissionais qualificados aí para ajudar a gente nessa empreitada aí também, tá certo? Que a gente tem que fazer e fazer de maneira correta. Perfeito. Eu quero falar um pouquinho agora, né, sobre Cimesp, Okay. né? Tá bastante, quase, né, um tempão. Como é que foi entrar na diretoria do Cimesp? Como é que você entrou lá? Veja bem, Cris, em 95, né, eu recebi a visita do nosso então gerente do Cimesp, o Roberto Suriano, na minha empresa, que eu estava lá na Posta Vale, ele visitou, mostrou o Cimesp, daí eu fui conhecer, daí ele me mostrou as vantagens, né, de ser associado no Cimesp, o que o Cimesp oferecia para as empresas na época lá. O que me chamou mais a atenção foi a questão da consultoria, né, jurídica, questão trabalhista, né, que tinha lá na época, os cursos. O outro mandato, em 2011, eu fui como diretor, vice-diretor jurídico, passei também pela diretoria jurídica, já fui diretor jurídico, né? E daí nos últimos 3 mandatos eu fui convidado, né, para ser o Euclides, para ser vice-presidente, né, vice-presidente, foi o primeiro vice-presidente, ser o Euclides, no primeiro mandato, né, no diretor jurídico, né? Eu fui diretor financeiro, primeiro mandato. Aí no Roberto Chama fui o primeiro vice, no segundo mandato seu Cris, eu fui o primeiro vice de novo, e agora no mandato do Eric eu sou o primeiro vice de novo. Né? Pela terceira vez eu estou sendo o primeiro vice-presidente. Para mim tem sido bem gratificante, né? Uma experiência muito válida, né? Muito entendeu? interessante, né? Então, tem passado o tempo, a gente tem conversado bastante e desde, né, o primeiro mandato do seu Euclides, eu tenho percebido lá que o Cimesp tem evoluído bastante no sentido de ouvir muito os empresários, entendeu? Não só diretoria, mas a diretoria quer ouvir os associados. Está abrindo, né? Exatamente. Abrindo as portas, Isso, né? vendo necessidade, a gente mostrando o serviço que o Cimesp tem. Quando eu entrei eram poucos serviços, né? Poucas coisas comparados com hoje. Mas na época me ajudou muito. Agora hoje os serviços são bem maiores, a quantidade de serviços, né, Cris? É isso que eu queria te falar, te perguntar, né? Se você tivesse andado na frente de uma dona de uma indústria, né? O que você diria sobre o Cimesp? Quer dizer, por que eu deveria ser associado ao Cimesp? Veja bem, Cris, as vantagens, né, que você teria sendo associado. Primeiro, né, você vai ter uma convenção coletiva. Tá certo? Que bem negociada. Bem negociada, que vai valer para você e para todas as empresas da nossa base aqui. Piracicaba só tem empresas. Essa é a primeira coisa, já dá uma segurança no sentido de você ter um piso, você ter alguns benefícios, está escrito ali. Tá certo? Então, se você seguir, tá tudo certo. E dentro da nossa realidade, exatamente. Né? E dentro que a gente possa negociar direto com o sindicato dos metalúrgicos aqui e ver as demandas que existem na nossa região, em Piracicaba, Saltinha, que é a nossa base territorial. Segundo, as assessorias que você vai ter de maneira gratuita. Sensacionais. Entendeu? Excelente. Primeiro, né? A questão trabalhista. Temos lá a doutora Ana Paula, que fica lá full time no Cimesp, para ter qualquer dúvida com relação à questão trabalhista, né? De CLT, registro de funcionário, férias, 13º. Tudo. Tá tudo. Está o tempo todo lá no telefone atendendo as associadas. Full time, é só ligar. A área comercial ela está lá. Também ligada à área jurídica. Temos uma parceria com o escritório Grigalari e Padovese. Os melhores da cidade. Então, certamente, questão civil, contratos que você tiver, questão tributária, uma dúvida que você tem em impostos, qualquer coisa aí que tiver relacionado à área empresarial, está ali para ajudar você. Tem consulta gratuita também. Tá certo? Todos nós da indústria precisamos de autorização da CEPES para trabalho, tá certo? Licenciamento lá. Temos assessoria da SK, que está ali prestando serviço de maneira gratuita. Para o associado vai ter que pagar a taxa, que é obrigatória da CETES. É isso que vai ter que fazer. Tá certo? Os grupos, né, de trabalho que tem. Na área de RH, estão precisando, com a dúvida que tem, que te ajuda. Segurança do trabalho, grupo de segurança do trabalho. Financeiro, né? Grupo, parte financeira que você precisa estar ali. Tá certo? Que você ajuda. Na época que eu entrei não tinha
tanta assessoria. Era mais ligado apenas ao jurídico, né? E os trabalhistas, depois a parte civil. Hoje nós temos uma gama muito maior. Então é um benefício enorme. Principalmente as pequenas e médias empresas poderiam ter um benefício grande nessa área aí. Nós sabemos que as empresas maiores têm departamento próprio ou têm escritórios que atendem, mas as menores, as pequenas, não têm condição de ter essa condição que as empresas maiores têm, né? Uma questão de caixa, de tamanho, todas as coisas aí. Então, o semestre oferece isso aí. E, além de tudo isso aí, são os cursos de qualificação para os colaboradores. Né? Preços, assim, super subsidiados, exatamente, né? Descontos enormes, né? Enormes e muitos gratuitos. Muitos gratuitos, exatamente. Então, isso mesmo. Na parte de qualificação, na área administrativa, na área de qualidade, né? Logística, financeira. Temos cursos aí o ano todo. Vamos saber que a demanda está sendo boa, entendeu? Então, isso aí é uma maneira de os associados aproveitarem. E, além do que, do espaço que a gente tem, né? Mudou muito o espaço que tinha lá atrás e agora. O espaço, as associadas têm direito a 2 locações por ano, no auditório, a sala de treinamento, né? Locação gratuita. Se precisar fazer uma reunião, é só ela. Vamos combinar, quem conhece, sabe os direitos, sabe que o semestre oferece, vira um entusiasta, né? Sim, não é verdade? É verdade. As pessoas têm que entender, e o que você falou, do pequeno e o médio, tem um custo-benefício né, indescritível, muito legal você mesmo, né? Pensar, né, numa assessoria assim qualificada, na área trabalhista, né, na área jurídica, na área ambiental, na área de treinamento, entendeu? Só isso aí já é uma vantagem enorme que o empresário vai ter em termos de conhecimento. Como eu comentei, né, também lá em 95, né, quando eu dei 3 semestres de ajuda que eu tive na parte jurídica, né, para não cometer erros, né? Sem saber que estava cometendo. Quanto você economiza, não é mesmo? Né? Não errando, né? Para você evitar um acontecimento trabalhista por falta de conhecimento. Então a gente precisa saber, né, ver o que a gente pode fazer dentro da regra. Uma questão para a gente não ter surpresas agradáveis no futuro, né? Então isso é muito importante, o semestre, isso ajuda os empresários demais. Maneira, né, geral aí. Eu acredito que seria uma boa, viu? Os empresários que conhecessem melhor e ainda não são associados, já estamos com 230, né, Cris? Eu acho que a gente pode até associar mais. Espaço para muitos mais, não é mesmo? Espaço lá nós temos, sim. O espaço para muitos mais, no coração e na estrutura, né, Paulo? Exatamente. Olha, eu quero... Você quer deixar mais alguma informação, gostaria de dizer mais alguma coisa para a gente encerrar? Cris, só para finalizar, eu agradeço o convite, né? A oportunidade aqui de poder contar um pouco da história da nossa empresa, poder contar também da minha história no semestre, do tempo que eu estou, né? Eu sou um entusiasta do semestre mesmo, né? Eu sempre vejo o semestre, ainda vejo até hoje, né, como uma entidade que ajuda os empresários. Ajudando os empresários, ajuda os funcionários, ajuda os colaboradores. Ajuda a sociedade, não é? E ajuda a cidade e a região a crescer, gerar emprego com qualidade, né? Qualificação. É isso que a gente quer, né? A gente quer que tenha desenvolvimento, tá certo? É isso que eu imagino, né? Eu estou aqui, né, em Piracicaba, 90 línguas. Eu não sou de Piracicaba, eu sou de Americana. Mas eu estou em Piracicaba desde 91, já sou praticamente um piracicabano. Tá certo? Então eu vejo o crescimento que teve, né? Nos últimos 30 anos da cidade, 33 anos que eu estou aqui, realmente é um crescimento fantástico. E aí o semestre junto, né? Com os diretores, né? Os empresários que colaboram com o semestre, sempre trabalham voluntário, né, Cris? Voluntário. Tá certo, todos os diretores ali trabalhando, eu fico bem animado, né, bem contente de poder ajudar. Eu gostaria que outros empresários também viessem fazer parte. Os dias associando e vendo, eles vão ver que o semestre está aqui para ajudá-los, né? Ajudá-los tanto eles, né, na gestão das empresas, como ajudar os colaboradores também na qualificação. Perfeito. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Estava esperando, sabia que ia ser um bate-papo agradável como foi, viu? Obrigada, viu, pela tua disponibilidade. Imagina. E eu quero convidar, né, o pessoal que está nos assistindo a seguir o nosso canal e acionar lá o sininho, que toda segunda e quarta, quinta-feira do mês tem um episódio novo
do CIMESP no podcast, sempre com uma personalidade, alguém trazendo um conteúdo relevante para você conhecer melhor a nossa indústria. É isso, Paulo, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. E a gente se vê no próximo episódio do CIMESP no podcast.